Reflexão da liturgia da palavra do 20º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra deste domingo nos conduz à reflexão sobre os desafios da missão e aponta caminhos para continuarmos firmes na fé, agindo de modo profético diante das injustiças. Quando falamos de desafios, falamos de obstáculos. São muitos os obstáculos, os empecilhos que dificultam a missão. Às vezes, esses obstáculos estão em nossa volta, fazendo parte do nosso dia a dia, dentro da nossa casa, na nossa comunidade, no trabalho, na escola, nas nossas relações sociais e profissionais. Podem estar representados em coisas, instituições ou pessoas. Nós também, como missionários, somos muitas vezes tidos como obstáculos na vida daqueles que não querem o mesmo que queremos. Foi o que aconteceu com Jeremias na primeira leitura deste domingo. O trecho da primeira leitura mostra o obstáculo que Jeremias havia se tornado na vida dos poderosos, pois, estando no cumprimento de sua missão profética, denunciava as injustiças. Os funcionários do rei, que agiam de acordo com a sua vontade, pediram que Jeremias fosse morto. O motivo? Ele estava desencorajando os soldados do rei. Jeremias fazia um trabalho de conscientização, e muitos estavam abrindo os olhos e enxergando a situação de opressão em que viviam. Por essa razão, Jeremias foi acusado de não buscar o bem do povo. Quando não pensamos como os governantes, como os que mandam ou detêm o poder, nós somos obstáculos, andamos na contramão, e todo aquele que representa obstáculo é passível de ser eliminado. Hoje não é diferente. Quando uma pessoa não concorda com o governo, ela é vista como subversiva. Jeremias, além de não compactuar com o rei, denunciava suas ações. Por isso foi acusado de não querer o bem do povo, mas a desgraça. Porém, a desgraça verdadeira era acobertar ações políticas e propaganda enganosa, similar ao que acontece em nossos dias. Diante dessa situação, o rei Sedecias entrega-o nas mãos desses altos funcionários e eles buscam uma forma de eliminá-lo. Jeremias foi amarrado, jogado a um poço no pátio da prisão. Foi uma forma de eliminá-lo sem deixar vestígios. Uma prática criminosa usada por pessoas cruéis, isto é, por bandidos. Quando uma autoridade pública usa métodos dessa natureza contra os que lhe representam ameaça, é sinal de um país governado por bandidos. Vamos aproveitar essa situação relatada na primeira leitura e olhar para a realidade de nosso país e de outros países. Quantas vezes ouvimos relatos de práticas similares? Pessoas que foram mortas porque denunciaram alguma situação de injustiça, roubo ou violência. Vez por outra, os jornais noticiam casos dessa natureza. Policiais que foram mortos por traficantes, ou policiais que matam supostos bandidos, latifundiários que mandam matar poceiros, os que lutam pela terra, políticos que mandam matar juízes, sindicalistas, missionários que são mortos ou ameaçados de mortes, ou pessoas comprometidas com a justiça. Enfim, a situação do profeta Jeremias se repete pelo mundo afora, sobretudo em nosso país. O que fazer diante dessas situações? O próprio livro do profeta Jeremias aponta um caminho: confiar em Deus e continuar firme na missão. Deus vai apontando o caminho e livrando os perigos. No caso de Jeremias, ele foi jogado em um poço que não continha água, apenas barro, e ele não morreu afogado, como desejavam seus algozes. Jeremias ficou atolado no barro e foi retirado pelo eunuco Ebed-Meleque, que o viu ali e intercedeu junto ao rei para que o retirasse. Vemos assim a mão de Deus que coloca na nossa vida, no nosso caminho, pessoas que são como anjos, que nos livram do perigo. Assim, essa leitura nos ensina a confiar em Deus e não desistir.
A segunda leitura da carta aos Hebreus pede que deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Ou seja, não deixemos que os obstáculos, as pessoas, atrapalhem nossa vida e nossos projetos missionários. Por isso, devemos ser perseverantes e encarar a missão como quem disputa uma corrida, ávidos de vencê-la. Quem se propõe a disputar uma maratona se prepara e no dia busca concentrar forças na meta a ser atingida, não se intimidando com os obstáculos e com os concorrentes. Quando temos um objetivo claro na nossa missão, metas a serem atingidas, nós não esmorecemos diante das dificuldades, mesmo que elas pareçam maiores que as nossas forças. Nessa corrida, Jesus é a meta. Portanto, mantenhamos nossos olhos fixos nele, diz a carta aos Hebreus, e tudo mais será irrelevante. É ele que nos dá força, fé e esperança. Temos que ter como exemplo o próprio Cristo, que não temeu os obstáculos e enfrentou a cruz. Assim, ele submeteu a cruz, desprezando a vergonha. Quem tem como meta Jesus Cristo e enxerga na cruz esse símbolo da vitória, não desanima diante dos obstáculos, das perseguições ou de qualquer tentativa que ameace nosso trabalho e nossa vida de discípulo missionário. Pensar em Jesus e em tudo o que ele passou é motivo de alento, de força na missão. É o que pede a segunda leitura deste domingo. Jesus suportou grande hostilidade da parte dos pecadores e quem é seu discípulo também enfrenta. Portanto, não desanimemos diante das dificuldades, das ameaças, das traições. Elas sempre existirão. O que não pode existir é o medo de enfrentá-las. Muitas vezes buscamos na igreja paz, mas logo nos decepcionamos, pois mesmo na comunidade eclesial, onde esperamos encontrar pessoas de bem, promotoras da paz, encontramos também pessoas perversas que só pensam em si e têm ações que prejudicam os outros. Se não tivermos fé, confiança e perseverança, tendo diante de nós Cristo e a sua cruz, desanimamos dos trabalhos na comunidade. Por essa razão, Jesus nos alerta no Evangelho deste domingo que a igreja não é lugar de fuga, mas de combate contra as injustiças. Assim sendo, é preciso enfrentar os conflitos dentro e fora da comunidade e não esmorecer. Temos assim, neste Evangelho, algumas figuras de linguagem e comparações que nos ajudam nessa árdua missão profética de promoção do reino de Deus. A primeira delas é a imagem do fogo que Jesus veio lançar sobre a terra. Cabe aqui refletir um pouco sobre a imagem do fogo e sua função. Uma das funções do fogo é purificar. Em algumas regiões, no campo, os agricultores costumam deixar a terra descansar um tempo sem ará-la. Nesse tempo, o mato cresce. Depois de um tempo, ateia-se fogo e toda a palha seca é devorada pelas chamas. A terra está pronta para ser preparada e semeada. Isso acontece com maior frequência em pastagens. No inverno, o capim fica seco. É preciso, no tempo certo, queimar o capim seco para que o novo capim possa brotar livre de pragas e outras impurezas. Com essa expressão agrária, Jesus diz a seus discípulos que veio trazer fogo sobre a terra e gostaria que ele já estivesse aceso, ou seja, ele veio para renovar a terra e gostaria de encontrar aqui pessoas com esse mesmo propósito. Tudo isso teria início com o seu batismo, que marcou o início da sua vida pública, que foi, na verdade, um período de muita turbulência, como um incêndio, pois ele não poupou os que praticavam injustiças, nem pessoas, nem estruturas. Quis renová-las e para isso chamou discípulos, mas esses discípulos teriam que ter o mesmo compromisso. Muitos pensavam que ele iria trazer um suposto tipo de paz, aquela paz representada na ausência de conflitos. Mas a paz de Cristo não é bem essa. A paz de Cristo, aquela que nós desejamos todos os dias na missa, é a paz fruto da justiça e não a paz como omissão da justiça. A paz fruto da justiça é uma paz verdadeira.
Antes, porém, deve haver muita luta, muito combate, muito comprometimento, como fez Jeremias na primeira leitura e como mostrou a carta aos Hebreus na segunda leitura. É preciso romper com certas estruturas. Isso provoca divisões, mas essas divisões são necessárias. Sem romper certas estruturas, não é possível ter justiça, e sem justiça não haverá verdadeira paz. Assim, Jesus diz que veio trazer divisões. Suas ações seriam provocantes. Quem não enfrenta os problemas pode até ter uma aparente situação de paz, mas não fará nenhuma transformação. Para fazer verdadeiras transformações, é preciso colocar o dedo na ferida, e isso dói. Foi exatamente isso que Jesus disse aos seus discípulos que fez, e de fato ele fez. Ele ensinou os seus discípulos e a todos nós a não nos acomodarmos. A igreja hoje não pode ser uma igreja acomodada. Uma igreja acomodada pode transparecer certa paz, mas ela não é profética e libertadora. E não sendo profética, não pode ser de Deus. Assim sendo, o grande apelo da igreja neste domingo é que nossas paróquias se lancem para a missão, estejam em estado permanente de missão. Estar em estado permanente de missão é exercer sua missão profética, é enfrentar com coragem as injustiças dentro e fora dela. Temos aqui a referência do Evangelho nas divisões que acontecem até mesmo dentro da própria família. Dentro da comunidade também acontecem divisões, contendas, discórdias, mas isso deve trazer crescimento e amadurecimento para toda a comunidade que se solidifica com a Igreja de Jesus Cristo, e não uma comunidade acomodada que, por medo dos conflitos, se cala e se fecha na sua missão profética. Que tenhamos a coragem de enfrentar os conflitos, os obstáculos e permaneçamos firmes na fé. Não percamos de vista a cruz de Cristo. Ela é o símbolo maior da vitória sobre os conflitos, sobre a morte. Quem enxerga a cruz redentora tem força para combater as cruzes que representam sinais de morte. É o que nos pede a liturgia da palavra deste 20º domingo do tempo comum. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.